Olá, gente que segue o nosso canal, um forte abraço. Deus abençoe a cada um de vocês com muitas bênçãos dos céus. Gente, nesse vídeo eu coloquei aí na capa, acredito que vocês viram, né? Coloquei até que ia ser ao vivo, mas não foi possível fazer ao vivo, a gente está fazendo apenas um vídeo mesmo. Mas eu coloquei aí caso Bacabal urgente. Você sabe quem calou a Clarice e todo mundo? A verdade que ninguém te contou. Foi assim que eu coloquei na capa. E eu peço para você que permaneça nesse vídeo, tá certo? Fique aí. Eu disse que os vídeos que estaria fazendo agora seria provavelmente os últimos vídeos do caso Bacabal. E eu acredito que vocês me entenderam, compreenderam. E mais um detalhe sobre essa minha opinião, essa minha atitude e essa minha decisão. O porquê que eu estou falando menos e provavelmente em poucos dias ou quem sabe meses iremos parar de uma vez e falar desse caso. Eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas eu respeito a cada um a opinião de vocês, assim como eu sei que vocês respeitam a minha. Nós temos um respeito muito grande uns pelos outros, porque somos família, né? E quando eu coloquei nessa capa e nesse título que você sabe quem calou a Clarice e todo mundo? Aí coloquei interrogação, é uma pergunta. Talvez você fique aí se perguntando, quem foi, Elivan? Você descobriu alguém que realmente calou a Clarice? Aquelas ameaças que a Clarice supostamente teria recebido, é verdade? Você tirou a limpo? O Paulo tinha razão? Enfim, vou dizer para vocês. Na minha opinião, o Paulo sempre teve razão. O Paulo sempre teve razão, na minha opinião. A Clarice, acredito que foi ameaçada sim para não dar entrevista, principalmente aos canais mais grandes, principalmente de fora. Isso eu tenho certeza absoluta que ela foi proibida de dar entrevista, porque o Romarinho mesmo falou isso aí, né? Que foi ameaçada, a gente acredita que sim também. E pelo fato da Clarice ter supostamente ter sido ameaçada e ela se calou, né? Ela se calou. Também falamos sobre informações que tivemos vindo de dentro de Bacabal, de dentro do povoado, do quilombo ali, de pessoas que realmente citaram até as palavras de ameaças que a Clarice teria recebido. Isso também não me saiu da mente, não saiu do pensamento, que acredito ter sido verdade. E se a pergunta que eu fiz nessa live, a princípio, ou nesse vídeo, nessa capa, nesse título, dizendo, você sabe quem calou a Clarice e todo mundo? Eu poderia até ter usado a palavra, ter tirado a palavra todo mundo e ter colocado todos nós, porque me refiro aos youtubers, aos criadores de conteúdo, aos comentaristas e também até mesmo investigadores, entre aspas, né? Por quê, gente? Eu vou dizer para vocês aqui agora quem foi que verdadeiramente calou a Clarice e calou a nós. Calou a você, calou aos youtubers, calou aqueles que realmente querem correr em busca da verdade. Se vocês concordar comigo, tudo bem. Se não concordar, deixa aí o seu comentário. Eu preciso muito do seu comentário. Se você concorda comigo, se você não concorda também, não tem problema. Mas eu quero esse comentário. Olha,
Se eu tivesse frente a frente agora com a Clarice, frente a frente, olho no olho, eu diria a Clarice: Clarice, você, infelizmente, se calou e calou a todos nós. Então, essa é a minha opinião. Quem calou os youtubers, quem calou os criadores de conteúdos que fazia comentários e também divulgava o caso das crianças de Bacabal. Quem calou? Gente, sinto muito em falar isso, com todo o carinho que eu tenho pela Clarice. Ofereci minhas ajudas a ela sempre que pôde. Ela nunca entrou em contato comigo, nunca aceitou minhas ajudas, entendeu? Mas eu sinto muito. Eu falaria a ela com todo o respeito, né, que a gente deveria ter por um ser humano. Eu falaria frente a frente, cara a cara com a Clarice. Clarice, quem se calou foi você e terminou nos calando. Ou seja, você nos calou pelo fato de você ter se calado. O motivo eu não posso afirmar nada, mas a gente suspeita que teria sido ameaças. A gente suspeita que teria sido ameaças de quem eu não sei, mas provavelmente de alguém muito forte, muito importante no meio político, quem sabe, eu não sei. Mas foi justamente, né? Você sabe quem calou a Clarice e todos nós? Foi ela mesma. Foi a própria Clarice que se calou e calou a todos nós. Por que você fala isso, Livão? Eu falo pelo fato de que não é só o caso das crianças de Bacabal, gente. Não é só o caso das crianças de Bacabal. Todos os casos, certo? Todos os casos que a gente vê quando a principal pessoa que deveria estar falando se cala, automaticamente cala todo mundo, gente. Automaticamente cala todo mundo. Por quê? Cada detalhe, cada informação, cada cobrança, cada fala da mãe das crianças, no caso hoje da Clarice, seria fundamental e muito importante para gerar, sabe, forças nas redes sociais, na mídia. Sabe, todas as vezes que a Clarice ela falava algo sobre as crianças que estava sabendo, que tinham falado para ela, que ela viu, que ela sabia, tudo isso gerava uma repercussão e isso para nós aqui que ajuda ela divulgando é muito bom. Mas o que é que nós vamos estarmos falando se a própria Clarice está calada? Se quem deveria nos dar apoio, nos dar força, está em silêncio. O que eu vou falar? Se a própria mãe, que se diz estar sofrendo, que diz estar passando por um momento difícil, que eu também não posso julgar e dizer que não, mas se calou. Mas, porém, se calou. Então, na minha opinião, quem fez a gente se calar foi a própria Clarice. Foi a própria Clarice. Porque no dia em que a Clarice resolveu sair de casa e ir na delegacia, gerou um movimento. No dia que a Clarice resolveu abrir a boca e dizer que os delegados não estavam dando ouvido a ela, não estavam respondendo às mensagens, nem às ligações estavam atendendo, gerou uma revolução contra isso, contra as investigações ali. No dia que a Clarice resolveu, né, dizer que o investigador teria dito para ela que as crianças não foram na casa caída, gerou uma revolução também, gerou, né, um movimento. No dia que a Clarice resolveu falar que o Cauã falou para ela que tinha andado de moto, que um homem que tinha levado eles na moto velha, de chapéu, de bota, enfim, gerou uma repercussão.
No dia que o Cauã disse para Clarice que não tinha sido ele que tinha tirado a roupa, mas que um homem tinha tirado a roupa e tinha levado a Belinha e o Michael, gerou também outro movimento, outra repercussão. Sempre que a Clarice abre a boca para dizer, para cobrar, para falar alguma coisa em relação aos filhos dela, e isso é noticiado, isso gera força para nós lutar em cima desse caso. Mas a partir do momento que o silêncio permanece, prevalece, o caso vai para o esquecimento. E é por isso que eu disse para vocês no vídeo anterior que as crianças não vão aparecer mais. As crianças não vão aparecer mais. Por quê? Por mais que a Clarice diga que quer que as crianças voltem, ela está mostrando ao contrário. Ela está demonstrando ao contrário. Por mais que a Clarice diga, eu quero meus filhos de volta, eu estou com saudade. Gente, isso não quer dizer que é o que ela fala, mas nem tudo que a gente fala é. A gente não quer ver simplesmente falando, a gente quer ver agindo, sabe? A gente quer ver uma ação gera uma reação. Não é a Clarice está postando, eu tenho saudade aqui, eu queria que meus filhos estivessem aqui, eu tenho fé em Deus. Isso é bom, não é ruim, mas isso não basta, isso não repercute. Isso não repercute, o que repercute é ela estar correndo atrás, chamando os repórteres local para estar divulgando, para estar compartilhando. Ela está cobrando, mas ela se calou. Ela se calou. Isso, ela automaticamente cala todos nós. Automaticamente ela cala todos nós. E eu sinto muito estar falando isso, mas, na minha opinião, com todo o respeito e carinho que eu tenho pela Clarice, sinceramente, gente, eu sei que muitas pessoas dizem, você tem carinho por uma mulher que nunca nem sequer deu atenção para você? Eu tenho carinho, tenho respeito por ela, ela é um ser humano que Jesus pagou um preço na cruz do Calvário por ela também. Ela está sem seus filhos, o motivo, eu não sei, como ela está sofrendo, eu não sei, o nível, eu não sei. Mas, com todo o respeito e carinho que eu tenho por ela, eu digo para você, Clarice, que a principal pessoa que não deveria ter se calado era você. E através do seu silêncio, você fechou a boca de todos nós. Eu pergunto para você, Clarice, o que é que nós vamos falar se você está calada? O que é que nós vamos cobrar se você está calada? O que é que nós vamos dizer? O que é que nós vamos, a quem nós vamos incomodar com as nossas cobranças se você própria está calada, em silêncio e calou todos nós? Sinto muito, mas essa é minha palavra nesse vídeo. Sinto muito de verdade, mas essa é a realidade. Se a Clarice se calou, eu também vou me calar, porque eu não tenho forças de lutar a favor das crianças da Clarice enquanto ela está calada. Eu sou sincero. Enquanto ela falava, eu também falava, porque eu sabia que ela estava demonstrando um sentimento, né, que queria justiça, que queria os seus filhos de volta, que queria saber o que aconteceu, mas quando ela se cala, isso significa que dá a entender, por mais que não seja, mas é o que parece, que ela não está mais nem aí para o que aconteceu ou deixou de acontecer com seus filhos. Então, eu sinto muito, eu gosto muito da Clarice, respeito ela, lutei por ela todo esse tempo, e não digo que não lute mais, mas estou angustiado, decepcionado com o que realmente vem acontecendo, o que a Clarice tem feito em relação às buscas dos filhos dela. Então, eu repito mais uma vez aqui, coloquei na capa, caso acabar urgente, e coloquei uma interrogação. Você sabe quem quem calou a Clarice e todo mundo? Ou seja, e todos nós? Pois é,
A verdade é que ninguém te contou. Eu estou te contando agora. Quem calou todos nós foi a própria Clarice, no momento que ela se calou também. Tchau, gente. Forte abraço. Deixa teu comentário. Amo todos vocês. Obrigado por nos ajudar nesse caso das crianças de Bacabal. Vocês foram e são, estão sendo e sempre será fundamental, não só nesse caso, mas em todos os casos que nos acompanham. E eu sinto muito estar trazendo essa realidade. Estou pouco. Eu digo para você que estou desabafando um pouco aqui. Desabafando porque é triste você lutar por alguém que não quer vencer. Eu sinto muito, mas é o que eu penso. É difícil você lutar, tentar ajudar alguém que não quer vencer. É você entregar um rio cheio de peixe, uma vara com anzol e uma isca na mão de alguém para pescar e ela jogar fora e dizer: não, eu queria o peixe aqui na minha mão. Então, eu sinto muito. É assim que eu penso, é assim que eu estou vendo, e essa realidade eu não poderia deixar de falar. Elivan, você vai sair de uma vez por toda do caso? Não. De uma vez por toda do caso, não. Mas não vai ser sempre que eu vou falar desse caso. E eu queria que a Clarice reagisse, se levantasse mais uma vez, para que esse caso não vá para o esquecimento, porque já está praticamente no esquecimento. Tchau, gente, e até a próxima, se assim o Criador nos permitir. E desculpe o desabafo, desculpe a forma de eu trazer esse vídeo. Hoje eu estou um pouquinho triste porque tive pensando muito nesse caso, quanto a gente tentou, lutou, se esforçou, né? Recebendo, para quem não sabe, mas recebendo até ameaças, para parar de falar do caso. E estamos aqui. Tchau, forte abraço.